paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês, queridos irmãos que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Muito obrigado por acompanhar aqui este canal. Deixe o seu gostei, é muito importante para o trabalho que eu tenho realizado aqui no YouTube, através dessas mensagens, tá bom? Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra importante que está em Atos 2, versículo 4, que diz assim: e todos cheios do Espírito Santo começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quero falar hoje sobre uma coisa muito importante: avivamento. Avivamento. Aqui diz na palavra de Deus, em Atos, que todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, em primeiro lugar, nós não podemos falar de avivamento se a gente não falar de amor e se a gente não falar de fé. Porque são essas duas coisas, amor e fé, são essas coisas que atraem a presença do Espírito de Deus para as nossas vidas. Porque o amor é o ato de nos manter juntos e a fé é o ato de nos dar força para a gente perseverar, para a gente ter atitudes diferentes daquilo que o mundo tem. São atitudes espirituais na presença de Deus e são essas coisas que atraem a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. A igreja primitiva, através do amor, eles se mantinham unidos, unânimes, como diz a palavra de Deus, e através da fé eles perseveravam. Era o ato de acreditar, era o ato de desejar, era o ato de esperar, era o ato de querer com ardor no coração. E por isso eles receberam ali o derramamento do Espírito Santo. Eles atraíram o Espírito Santo para as suas vidas. Tem pessoas hoje que estão invertendo a polaridade das coisas. Querem primeiro receber o avivamento do Espírito Santo para depois amar, para depois viver a fé, para depois se dedicar ao reino de Deus. E o processo se dá num sentido inverso. A gente tem que viver o amor, a gente tem que viver o perdão, a gente tem que viver a fé, a gente tem que se dedicar ao reino de Deus, a gente tem que viver a unanimidade da igreja primitiva e a gente vai atrair o Espírito Santo para as nossas vidas e aí haverá avivamento no coração da igreja. A igreja vai explodir nesse mundo em avivamento e vai ser um grande diferencial no mundo ao ponto de atrair as pessoas pelos grandes acontecimentos que se realizarão na presença de Deus através do poder e da autoridade do nome de Jesus. Nós temos que viver a fé, nós temos que viver a unanimidade do amor e fazer com que esta fé no nosso coração realmente venha alcançar as outras pessoas. Nós temos que viver a palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia ensina para nós, e nós temos que viver isso com muito amor no coração. Hoje muitas pessoas não querem ler a Bíblia e não é possível haver avivamento sem a pessoa estar em contato com a palavra de Deus. Não existe avivamento distante da palavra de Deus. Não existe avivamento se a gente não consegue perdoar. Não existe avivamento se a gente não consegue viver a unanimidade do amor. Não existe avivamento se a gente não pode praticar de forma perseverante a fé ardente em nossos corações. Não existe avivamento sem isso. Então não podemos ficar sentados, acomodados, esperando um avivamento para fazer tudo isso acontecer. Nós fazemos com as nossas obras, com as nossas atitudes, tudo isso acontecer e aí sim nós atraímos o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para que o avivamento venha acontecer. Porque foi isso que aconteceu com a igreja primitiva e não o caminho inverso. Eles viveram a unanimidade do amor, eles viveram ali a perseverança da fé e atraíram a presença do Espírito Santo que se derramou sobre todos eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. E houve maravilha de Deus ali naquele lugar, chamou a atenção de Jerusalém. Nós queremos chamar a atenção do mundo, nós queremos despertar o mundo para a glória de Deus, então vamos viver o perdão, vamos viver o amor, vamos viver a fé, vamos viver a palavra de Deus, vamos viver a dedicação ao reino de Deus. Não sendo um povo frouxo, um povo melindroso, um povo materialista, um povo com a visão de mundo somente e esquecendo das coisas espirituais. Mas se a gente se dedicar ao reino de Deus, tudo mais será acrescentado em nossas vidas. O problema é que o reino de Deus está ficando para depois. Esse é o grande problema. E não vai haver avivamento, não. Enquanto o reino de Deus ficar para depois, não vai haver avivamento sobre a igreja. Não vai haver avivamento. O que nós temos que dar prioridade ao reino de Deus, porque aí nós vamos estar debaixo de uma promessa de Jesus que disse:
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça faculdade, faça doutorado, faça mestrado, faça tudo o que você quiser fazer na sua vida. Arrume o emprego dos seus sonhos, se dedique, vá para o exterior, faça o que você quiser, mas se dedique ao reino de Deus e o Senhor vai acrescentar tudo isso nas suas vidas. O problema é a inversão de valores. As pessoas estão abandonando o reino de Deus para ir atrás dos seus sonhos e deixando o reino de Deus para depois e querendo avivamento, quando na verdade nós devemos primeiro nos dedicar com amor fervente ao reino de Deus, viver a nossa fé no reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas e Ele vai acrescentar tudo em nossas vidas. Então não vai se dar avivamento na face da terra enquanto houver uma inversão de valores, mas nós precisamos sim nos dedicar ao reino de Deus, precisamos resgatar a unanimidade da igreja primitiva no amor, precisamos resgatar aquela fé da perseverança que se dedicava inteiramente ao reino de Deus, aonde não haja obstáculos em nossas vidas, nem do sol, nem da chuva, nem do fator tempo, nem da adversidade, nem das lutas, nem das provações, nem das tribulações, que nada, nem enfermidade e nem nada, mas que a gente possa, mesmo doente, indo para a igreja, porque é lá que Jesus cura. Hoje o crente tem uma dorzinha de cabeça, não vou para a igreja, não estou com dor de cabeça, então perde a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi no início da minha fé que eu estava com dor de cabeça, eu ia para a igreja porque lá é lugar de cura. Eu aprendi que quando eu estava na adversidade, na luta, na batalha espiritual, enfrentando minhas tribulações, era lá na igreja onde eu teria a vitória. Foi assim que eu aprendi. Hoje o crente, ele está passando por uma luta, por uma provação, por uma tribulação, ele fica em casa porque ele está triste e vai esfriando, esfriando, daqui a pouco não tem mais força de seguir Jesus, porque está passando por luta e é um processo que vai de ladeira abaixo e daqui a pouco ele está frio na fé. Não foi assim que eu aprendi, não era assim que a igreja primitiva procedia na presença do Senhor. Na verdade, quer saber de uma coisa? O que eu aprendi lá no início da minha fé foi cantando um hino que diz assim, que quanto mais se persegue os crentes, é aí que a igreja cresce mais. Ou seja, quanto mais o crente ele adoece, quanto mais ele sofre perseguição, quanto mais ele é atribulado, quanto mais ele sofre, quanto mais ele passa por luta, é aí que a obra cresce mais, é aí que a igreja cresce, porque o mar não foi obstáculo para Israel, o deserto não foi obstáculo para Israel, Jericó com suas muralhas não foi obstáculo para Israel, o Rio Jordão não foi obstáculo, os inimigos, as serpentes do deserto não foram obstáculo para Israel. Ele venceu tudo e entrou em Canaã para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para ser vencedores. Nós não somos chamados para ser pessoas frias e acomodadas. Nós somos pessoas chamadas para viver a fé em Jesus com fervorosidade de espírito. E aí sim, nós vamos atrair a presença da pessoa do Espírito Santo para nós. E aí vai acontecer o verdadeiro avivamento que a igreja precisa. Esse é o avivamento. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ideia que não é minha, é a ideia da palavra de Deus, é a ideia do Espírito Santo, para que haja avivamento na igreja. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar agora para que o Senhor possa não enviar o Espírito Santo para nos avivar, para que possa nos despertar, para atrair a presença do Espírito Santo para este avivamento que tanto a igreja dos nossos dias precisa. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, desperta os nossos corações para que possa haver mais perdão, mais amor, mais fé, para que nós possamos, Senhor, nessa unanimidade, para que nós possamos, Senhor, nessa concordância, atrair a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, para a vida da igreja, para que haja avivamento, para que haja fervorosidade de espírito, para que essa igreja, Senhor, ela possa tomar uma propulsão diferente, Senhor, na Tua presença espiritualmente, ao ponto de que nós possamos alcançar o mundo, Senhor, com este avivamento, com essa presença do Espírito Santo, que vai chamar a atenção das pessoas, que vai ser notório para todas as pessoas. Portanto, meu Senhor, eu te peço, e nesse instante, ministro no coração de cada um dos Teus filhos, esse verdadeiro avivamento que começa por nós, que começa por essa mudança dentro de cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, e nos despertar para a glória do Teu nome. É o que eu te peço agora e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.